Na segunda-feira eu disse lá no canal do Café com Velocidade, outro canal em que eu participo, de que eu tiraria o título de 2021 de Max Verstappen por conta da quebra do teto orçamentário da Red Bull. E neste vídeo aqui eu vou explicar os meus argumentos. E você pode concordar, discordar, desde que respeitosamente a área de comentários está aqui aberta para vocês discordarem, debaterem, para a gente trocar aquela ideia, mas eu vou explicar os meus motivos, a minha interpretação do regulamento, eu vou dizer o que eu acho que aconteceu, o que eu acho que deveria ser feito, e o que eu acho que vai ser feito pela FIA. Lembrando que esse vídeo aqui é um vídeo opinativo, é a minha opinião, ele não é necessariamente a verdade absoluta, jamais. Eu não sou dono da verdade, só vou dar a minha opinião. As únicas informações que eu vou trazer aqui é a leitura dos itens do regulamento financeiro da Fórmula 1, que eu vou ler aqui, e aí eu vou fazer a minha interpretação. Como eu falei, você pode concordar ou discordar. Já deixando bem claro que eu não sou torcedor do Max Verstappen, eu não sou torcedor do Lewis Hamilton, eu não sou hater de ninguém. Todo mundo que me acompanha aqui no Botequim GP sabe há muito tempo que eu sou torcedor da McLaren, mas, acima de tudo, eu sou torcedor da Fórmula 1. Então, se qualquer coisa for beneficiar, se tiver que escolher entre algo que vai beneficiar a McLaren ou vai beneficiar a Fórmula 1 como um todo, eu quero mais é que a McLaren se dane e eu prefiro que a Fórmula 1 seja beneficiada como um todo. Dito isto, vamos lá então falar um pouquinho do porquê que eu acho que o título de 2021 de Max Verstappen deveria ser retirado dele. Vamos lá. Para quem não sabe do que eu estou falando, para quem estava fora do planeta Terra e voltou e caiu, a primeira coisa que viu, que está vendo é este vídeo. Aconteceu que nessa semana, na segunda-feira mesmo, a FIA revelou que a Red Bull extrapolou o teto orçamentário, o teto de gastos da temporada de 2021. Teto de gastos que era de 140 milhões de dólares e a Red Bull extrapolou esse teto. Porém, não foi revelado quanto, não foi revelado qual o valor. Algumas fontes, né, que talvez sejam as mesmas que vazaram, já tinham vazado essa informação de que a Red Bull tinha extrapolado o teto orçamentário, que a gente já estava sabendo antes da FIA anunciar oficialmente, dizem que é algo em torno de 2 milhões de dólares. E o que diz o regulamento financeiro da Fórmula 1 quando se trata das violações de gastos? Ou seja, ela diz que tem a violação de gastos excessivos menores, em que ela diz que uma equipe de Fórmula 1 envia sua documentação de relatório anual e custos relevantes relatados excedem o limite de custo em menos de 5%. Ou seja, você eleva o custo, extrapola esse limite em até 5%, ou seja, 7 milhões de dólares, você está cometendo uma violação menor, certo? Como eu falei, não foi revelado quanto a Red Bull gastou. Estima-se que 2 milhões de dólares. Bom, dito isto, se a Red Bull gastou 2 milhões de dólares a mais, ela extrapolou o teto orçamentário. Acho que isso é fato. Se ela extrapolou o teto orçamentário, ela deve ser punida conforme o regulamento. O que diz o regulamento com relação às punições? Tem aqui, deixa eu só achar aqui, ó, sanções por violações, né? Primeiro, uma penalidade financeira, né, que pode ser uma multa, que na verdade para mim não faria nenhum sentido multar uma equipe por ter gasto mais dinheiro, principalmente a Red Bull, né? É a mesma coisa que punir o Latifi com perda de 5 posições, ou seja, a Red Bull já gastou mais dinheiro, tem mais dinheiro para gastar, você dá mais uma multa, não tem sentido nenhum. E aqui no item, isso no artigo 9.1, e aí no artigo 9.1, item B, diz o seguinte: uma penalidade desportiva menor. Ou seja, né, ela aqui no regulamento não faz uma conexão direta com a sanção desportiva menor, mas eu acho que dá para a gente fazer essa correlação, né? Ou seja, você cometeu uma sanção desportiva menor, você vai ser punido com uma sanção menor, certo? Pelo menos é a minha interpretação. E aí está dizendo o seguinte: o que são essas sanções desportivas menores? Uma repreensão pública, uma dedução no ponto do campeonato de construtores atribuído ao campeonato que ocorreu, né, ou seja, anterior. Esse artigo 1, artigo 2, artigo 3, dedução dos pontos do campeonato de pilotos atribuído ao campeonato. Tá? Ou seja, mesmo
com uma violação menor do regulamento, de até 5%, está escrito que você pode receber, que perda de pontos no campeonato de pilotos e construtores é uma penalidade prevista no regulamento. Tá? Então está dizendo que no regulamento, mesmo essa conversa que muita gente fala assim, mas até 5% a multa. Não. Está escrito no regulamento. Está escrito no regulamento. Que é uma penalidade desportiva menor também diz que é perda de pontos. Tá? E aí, além de limitação da capacidade de realizar testes aerodinâmicos, outras coisas, suspensão, diminuição de realizar testes, de usar túnel de vento, essas coisas aí seria para o ano seguinte. Minha opinião, punição, se a quebra de regulamento foi feita em 2021, a punição deve ser retroativa, deve ser referente ao campeonato de 2021. Por quê? Porque se a punição for para depois, para mim fica muito simples, assim, beleza. Uma equipe pode pensar da seguinte forma, beleza, esse ano então eu vou extrapolar meu limite, porque vamos pensar a Red Bull. Pô, a Red Bull ficou 7 anos aí sem ganhar nada. Aí ela fala assim, quer saber? Vamos apostar tudo nesse ano, vamos jogar dinheiro nesse ano aqui, extrapolar o teto, ganhar nesse ano, e a gente fica 2, 3 anos aí sem ganhar nada, e pagando a nossa pena, e beleza. E aí daqui 2, 3 anos a gente extrapola de novo, ganha mais um, e assim vai. Então para mim isso já está errado. Tem que punir no campeonato em que cometeu a violação. Você, senão, é aquela coisa. Você fica uma coisa assim, bom, compensa eu extrapolar aqui e ser punido e pagar minha punição lá na frente. Então, para mim, já tem que ser a punição retroativa, tem que ser punição no campeonato de 2021. Por que eu digo que tem que ser tirado, tem que ser punido com a perda de pontos? Primeiro, tem que ser punido com a perda de pontos de construtores? Muita gente pode argumentar, mas cara, campeonato de construtores, ninguém liga para campeonato de construtores. Ninguém liga, essa é a verdade. E a Red Bull não ganhou o campeonato de construtores. O que vale mesmo é o campeonato de pilotos. Tem que tirar pontos dos dois campeonatos. Tem que tirar pontos no campeonato de pilotos. Se uma violação menor, tira 10 pontos. 15 pontos, igual tiraram da Racing Point lá, que foi um absurdo tirar só 15 pontos da Racing Point aquela vez. Tira 10 pontos, 15 pontos. É uma violação desportiva menor, é uma punição menor. Ele fez 395 pontos, tá tirando 15, tá tirando 10, é uma punição pequena. Justo, não é? Só que essa punição de 10 pontos, 15 pontos, resultaria na perda do título do Max Verstappen. Justo. Para mim, justíssimo. Para mim, é isso que deveria ser feito. E por que deveria ser feito isso? Porque eu não gosto do Verstappen? Porque eu sou contra a Red Bull? Porque eu sou hater da Red Bull? Porque eu torço para a Mercedes? Não. É porque eu acho que esse regulamento novo, que entrou agora com o intuito de tornar as coisas mais equilibradas, de permitir que as equipes todas as equipes gastem o mesmo tanto, e aí fica uma competição mais justa no sentido de assim, olha, beleza, você tem o mesmo tanto de dinheiro para gastar. E aí quem gastar melhor esse dinheiro vai vencer o campeonato. Esse é o espírito da regra. E se você não pune quem descumpriu a regra de forma exemplar, para mim, a regra já nasceu morta. Porque aí você abre um precedente que outras equipes daqui tanto tempo, mas olha, a punição ali Red Bull aquela vez, ela extrapolou 2 milhões e ganhou uma multa de 50 mil, então eu vou extrapolar 3 e vou ganhar uma multa de 100 mil. Vou perder um pontinho no de construtores. Então eu acho que a punição tem que ser exemplar, tem que tirar pontos do piloto e da equipe. Eu acho que o Max Verstappen, o título de 2021 do Max Verstappen, ele é merecidíssimo, ele foi o melhor piloto da temporada. Abu Dhabi à parte, porque aquilo, ele não tem culpa, aquilo foi um erro do Michael Masi, mas eu sempre falo, o título de 2021, ele foi decidido, por mais que o Michael Masi tenha errado o procedimento, mas ele foi decidido na pista com um segundo colocado, ultrapassando o primeiro, ganhando o campeonato. Foi a melhor última volta da Fórmula 1 que eu vi na minha vida, foi sensacional. Ok, merecido o Max Verstappen ter sido campeão, pelo piloto que ele é? Sim, merecido. Mas a Red Bull, a equipe dele, ultrapassou o teto orçamentário e precisa ser punido, porque é a primeira vez, precisa ser punido na primeira vez,
Porque se não for, cara, já era. Acabou, não vai ter mais. A Fórmula 1 precisa dar uma mensagem clara que aquele tempo de Bernie Eccleston, que não vamos punir não, vamos deixar aqui isso aqui, vamos fazer um acordo secreto com a Ferrari aqui, isso já pós Bernie Eccleston, um acordo secreto com a Ferrari do motor 2019 aqui, tudo bem, precisa mostrar que no regulamento do teto orçamentário eles vão ser rígidos. Essa é a chance para daí nenhuma equipe mais sequer pensar em extrapolar este teto. Porque é o seguinte, a gente fala, mas só 2 milhões de dólares? Cara, mas 2 milhões de dólares, a gente não sabe. Ela é diferente, por exemplo, do motor da Ferrari. A gente sabe que o problema era o motor da Ferrari. Então você tira o motor, ok, você resolveu o problema, você tirou ali o ganho irregular de uma equipe. Agora, como é que você vai, digamos, quantificar o quanto uma equipe ganhou excedendo o limite orçamentário? Porque esses 2 milhões de dólares, vamos supor que foi gastos a mais em salários para engenheiros, ou pagamento para engenheiros ali, para sentar na mesa junto com o Adrian Newey e eles discutir o projeto. De repente, um desses caras pago com esses 2 milhões a mais, ele deu uma sacada pro Newey. Cara, se você fizer isso aqui, eu acho que se a gente fizer isso aqui assim, no conceito do carro, pode ser melhor. O Newey fala, puta, é verdade, essa ideia que você me deu, eu peguei isso que você me falou, desenvolvi mais ainda e transformei nisso aqui. Como é que você tira isso? O conhecimento que ele ganhou vindo desses 2 milhões a mais, não tem como você tirar isso do carro. Então, é por isso que eu falo, tem que punir exemplarmente. E tem uma outra coisa aqui também, que está escrito, né, no regulamento, perdão, porque assim, tem uma coisa assim também, as pessoas podem falar assim, bom, desde que a Fórmula 1 existe, as equipes buscam brechas no regulamento. E até aí, ok, buscar brechas no regulamento, eu acho que faz parte do jogo. Vocês lembram, por exemplo, a Benetton de 94, olha, não podia usar controle de tração eletrônico. A Benetton foi lá e desenvolveu um controle de tração mecânico. É errado? Não sei se é errado, mas é uma brecha no regulamento. Não estava escrito tudo que não está escrito que é proibido é permitido. Então, mas tem uma coisa interessante. Então a Red Bull de repente pode ter pensado, bom, a gente vai gastar um pouco mais, né, uns 5% a mais. Se pode gastar 5% a mais, vamos gastar 5% a mais. E aí, a nossa pena pode ser uma pena, digamos, um pouco menor. Mas tem algumas coisas, né, no próprio regulamento. Artigo 8.15, né, que tem os fatores agravantes e atenuantes. 8.15. Qualquer elemento de má-fé, desonestidade e ocultação intencional ou fraude. Isso é um fator agravante, que agrava o problema. Então, se a Red Bull, de repente, pensou que, olha, vamos gastar até uns 5% a mais, porque isso é uma penalidade esportiva menor, então nossa pena vai ser menor, então vamos gastar mesmo e a gente paga o preço. Isso não seria uma má-fé? Isso não seria agir de má-fé, do tipo assim, uma malandragem que poderia ser considerada uma má-fé? Eu não sei, é uma pergunta, né? Eu gostaria que vocês respondessem isso. E tem também os fatores atenuantes. Os fatores atenuantes, deixa eu até olhar aqui, peraí, deixa eu me achar que foi o seguinte, artigo 8.16, item A. Divulgação voluntária de uma violação à administração do limite de custos. Isso atenuaria a Red Bull. Se ela mesma dissesse para a FIA, olha, FIA, a gente extrapolou o gasto aqui, isso seria um fator atenuante, ou seja, então, ok, tudo certo. E aí é que tá. Se a Red Bull não mostrou, não voluntariamente disse que violou esses custos, será que ela agiu de má fé mesmo? Porque se ela tivesse feito, se ela quisesse ter feito esses 5%, eles falariam o seguinte, bom, a gente vai fazer aqui, extrapolar o limite, vamos extrapolar o limite,
que ok, vamos tomar uma punição desportiva menor, e aí a gente mesmo se acusa, e a gente e a gente entra como um fator atenuante, e a nossa pena vai diminuir. Então tem isso também, tem esse fator também, que é o que eu acho até que a Red Bull talvez, não sei, ela tenha se atrapalhado, honestamente eu não sei o que pensar. Mas o que eu digo é o que eu faria, por mais que seja doído, que seja, eu falei isso no café, é com uma dor no coração que eu digo isso, mas eu tiraria os pontos da Red Bull e do Verstappen no campeonato de 2021 para dar um recado claro de que não se pode extrapolar o teto orçamentário. Porque uma coisa, se todas as equipes tivessem extrapolado o teto orçamentário, a gente até relevaria. Mas foi só uma que extrapolou, e justamente a equipe que foi campeã. Então isso não pode passar. Não pode passar se a Fórmula 1 quiser que esse regulamento do teto orçamentário seja levado a sério e de que a gente comece a ter a imagem de que a Fórmula 1 é um esporte minimamente justo. Porque não é justo uma equipe gastar mais e ser campeã. Gastar além do limite e ser campeã. Isso não é justo. E de novo que eu falo, é com uma dor no coração que eu falo isso, porque eu acho que o Verstappen ele foi o melhor piloto de 2021, eu acho que ele merece ser campeão de 2021 por ele, pela pilotagem, pelo que apresentou dentro da pista, ele merecia com certeza esse título de 2021, porque ele foi o melhor piloto, ele pilotou muito, ele enfrentou um heptacampeão, cara, o maior daí do esporte, ele enfrentou sem medo, derrotou o cara na pista, cometeu menos erros, foi uma batalha sensacional, foi um campeonato épico. Mas a equipe dele violou o regulamento, que é um dos regulamentos mais importantes da Fórmula 1. Mais importantes, que veio para mudar a Fórmula 1. E se não houver punição, eu temo que esse regulamento nasça morto, né? Ou que daqui um tempo ele deixe de existir, o que para mim seria prejudicial ao esporte. Eu sou a favor do teto orçamentário na Fórmula 1. Eu acho que isso ajuda, de certa forma, a equilibrar, a evitar muitas diferenças, como era antigamente, de equipes gastando zilhões e outras equipes ali sem dinheiro ali para correr. Eu acho que o teto orçamentário veio com uma coisa boa para a Fórmula 1 e eu não quero que a Fórmula 1, que já no primeiro ano de teto orçamentário, já tenha uma marmelada, uma pizza, uma politicagem que já bote a credibilidade da regra em xeque. Então, com muita dor no coração que eu falo isso, a FIA precisaria, se eu fosse presidente da FIA, eu tiraria pontos do campeonato de pilotos, do campeonato de construtores. Não sei, 10, 15, 20 pontos, tiraria. Você vai tomar 20 pontos aqui, 15 pontos aqui, e aí o resultado final do campeonato vai mudar. Paciência, vai mudar, e é isso aí. Da próxima vez, ano que vem, você gasta o dinheiro certo, você gasta melhor o seu dinheiro. Eu acho que esse é o recado que a FIA, que a Fórmula 1 tem que passar. Porque senão, é como eu falei, as equipes vão começar a se planejar para isso, para um ano que ela vai extrapolar, que ela não vai tomar punição, vai ganhar. A gente sabe que não necessariamente significa que uma equipe que gaste mais vai ganhar. Né? A gente lembra a Toyota, ela gastava zilhões lá e não ganhava nada. Mas isso ajuda com certeza, né? É um fator com certeza que te dá uma vantagem em relação às outras equipes. Então, para mim, o título de 2021 deveria ser, a Red Bull e o Max Verstappen deveriam ser punidos em 2021 com perda de pontos no campeonato de pilotos e de construtores. Não me xinguem, pessoal, tá? Não me xinguem, torcedores do Verstappen, como eu falei, não tem nada contra o Verstappen, acho que o Verstappen é um cara merecedor do título, mas é a dor do crescimento, infelizmente, né? Para mim, ele deveria perder esse título, até para dar um recado, para chocar mesmo o mundo, e dizer, né, que isso aqui a gente não vai brincar. A gente
A gente até hoje considera o Fernando Alonso vencedor de Singapura 2008, que é uma vergonha. O vencedor daquela corrida deveria ser o Rosberg. O Alonso deveria ser desclassificado daquela corrida. O vencedor deveria ser o Rosberg. A gente tem outras tantas. O próprio motor da Ferrari 2019, né, que, enfim, a gente não sabe até agora qual foi o problema, não teve uma punição, não teve nada. Então, nesse teto orçamentário, isso precisa ficar muito claro. Isso é que eu acho que deveria ser feito. O que eu acho que vai acontecer, é talvez uma multa e, no máximo, limitar ali o desenvolvimento da Red Bull para 2023, 2024, diminuir o valor, né? Ou seja, talvez, você gastou 2 milhões a mais, então o ano que vem você vai ter 2 milhões ou 4 milhões a menos para gastar no ano que vem. Eu acho que é isso que vai acontecer. Mas se isso acontecer, vou ficar feliz de certa forma, porque, ok, pelo menos não passou em branco, mas não totalmente satisfeito. Para mim, a punição tem que ser retroativa, tem que ser referente ao campeonato de 2021. E a única coisa que dá para fazer em relação ao campeonato de 2021 é tirar pontos dos pilotos e dos construtores. E é isso que deve ser feito. E eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que vocês concordam comigo? Vocês acham que não, que é exagerado? Que o Verstappen não tem culpa e por isso ele não deveria perder o seu título? Você acha que deveria ser só o campeonato de construtores? Você acha, não, 21 já foi, já passou, vamos punir para frente mesmo, que só agora que descobriram e tudo mais. Então, me deixem aqui nos comentários, mas por favor, com muito respeito, com muita educação, com argumentos, sem essa coisa, não chora, mimimi, tá chorando ainda, coisa de gente, né, gente que não tem cérebro, né? Pelo amor de Deus, vamos aqui debater como pessoas adultas, pessoas inteligentes, pessoas coerentes e pessoas que sabem argumentar. Certo, pessoal? Então é isso. Volto aqui com os comentários de vocês e quem sabe eu passo até um vídeo depois, comentando comentários aí, lendo e respondendo os melhores comentários sobre este assunto, para a gente continuar trocando essa ideia, porque o Botequim é isso aí, é um lugar da gente trocar ideia. Certo? Então é isso, muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau!